Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro dos Reis. Primeiro livro, parte 1. Reinado de Salomão. Do capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 21. O Palácio de Salomão. Salomão levou 13 anos a terminar a construção do seu palácio. Edificou primeiro a casa da floresta do Líbano, que tinha 100 côvados de comprimento, 50 de largo e 30 de alto, repousando sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com traves de cedro sobre as colunas. Forrou de cedro o teto dos quartos que se apoiavam nas colunas, em número de 45, ou seja, 15 colunas por fileira. Havia 3 fileiras de quartos, cujas janelas se correspondiam 3 vezes. Todas as portas e suas vigas eram retangulares e as janelas se correspondiam 3 vezes. Fez um pórtico de colunas com 50 côvados de comprimento e 30 de largo, precedido de um segundo pórtico de colunas com degraus. Salomão mandou fazer a sala do trono, onde estava o tribunal, o pórtico do juízo, e revestiu-o de cedro desde o pavimento até o teto. Sua residência, construída no segundo pátio, atrás do pórtico, era de trabalho semelhante. Enfim, mandou construir para a filha do faraó, que ele tinha desposado, uma casa do mesmo gênero que este pórtico. Todas essas construções eram feitas com pedras escolhidas, talhadas sob medida e serradas tanto por dentro como por fora, desde os fundamentos até o alto das corniches, inclusive o muro do grande pátio. Os fundamentos eram também feitos de pedras escolhidas de grande dimensão, pedras de 10 e de 8 côvados. Por cima havia ainda pedras escolhidas, talhadas sob medida e traves de cedro. O muro que cercava o grande pátio tinha 3 ordens de pedras talhadas e uma fileira de vigas de cedro, assim como no pátio interior do templo do Senhor e no pórtico do palácio. As obras de bronze. O rei Salomão mandara vir de Tiro um homem que trabalhava em bronze, Hirão, filho de uma viúva da tribo de Neftali, cujo pai era de Tiro. Hirão era talentoso, cheio de inteligência e habilidade para fazer toda espécie de trabalhos em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. Fez 2 colunas de bronze. A primeira tinha 18 côvados de altura, a sua periferia media-se com um fio de 12 côvados. Tinham 4 dedos de espessura e eram ocas. A segunda coluna era semelhante a esta. Fundiu 2 capitéis para pô-los no alto das colunas. Ambos tinham 5 côvados de altura e eram ornados de redes de malhas e grinaldas em forma de cadeias. Havia 7 grinaldas para cada capitel. Dispôs em círculo ao redor de cada uma das malhas 2 fileiras de romãs para ornar cada um dos capitéis que cobriam as colunas. Os capitéis que sobremontavam as colunas no pórtico tinham a forma de lírios com 4 côvados de altura. Os capitéis colocados sobre as 2 colunas elevavam-se acima da parte mais grossa da coluna, além da rede. Em volta dos 2 capitéis havia 200 romãs dispostas em círculo. Hirão levantou as colunas do pórtico do templo,
a coluna direita, que chamou Jaquim, e a esquerda, que chamou Boaz. Por cima das colunas pôs um trabalho em forma de lírio, e assim foi acabada a obra das colunas. Hirão fez também o mar de bronze, que tinha 10 côvados de uma borda à outra, perfeitamente redondo e com altura de 5 côvados. Sua circunferência media-se com um fio de 30 côvados. Por baixo de sua borda havia coloquíntidas em número de 10 por côvado. Elas rodeavam o mar, dispostas em 2 ordens, formando com o mar uma só peça. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles e suas ancas estavam para o lado de dentro. A espessura do mar era de 1 palmo. Sua borda assemelhava-se à de um copo em forma de lírio. Sua capacidade era de 2.000 batos. Fez também 2 bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Eis como eram feitas essas bases. Eram formadas de painéis e enquadradas de molduras. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze, com seus eixos de bronze, e nos 4 cantos havia suportes fundidos que sustinham a bacia, os quais estavam por baixo das grinaldas. A abertura para a bacia era no interior dos suportes e os ultrapassava de 1 côvado de altura. Era cilíndrica e seu diâmetro era de 1 côvado e meio, e era também ornada de esculturas. Os painéis eram quadrados e não redondos. Debaixo destes estavam as 4 rodas, cujos eixos eram fixados à base. Cada roda tinha 1 côvado e meio de altura, e era feita como as de um carro. Eixos, cambas, raios e cubos, tudo era fundido. Nos 4 ângulos de cada base encontravam-se 4 suportes que faziam parte da mesma base. A parte superior da base era de forma circular, tendo meio côvado de altura. Seus esteios formavam com os painéis uma só peça. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, assim como no espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e grinaldas circulares. Desse modo fez as 10 bases, todas do mesmo molde, da mesma dimensão e modelo. Fez também 10 bacias de bronze, contendo cada uma 40 batos. Cada uma tinha 4 côvados e repousava sobre um dos 10 pedestais. Pôs 5 pedestais do lado direito do templo e 5 do lado esquerdo. O mar foi colocado no lado direito do edifício, para o sudoeste. Hirão fez também caldeirões, pás e bacias. Hirão concluiu, pois, toda a obra que o rei Salomão lhe mandara fazer para o templo do Senhor. 2 colunas, 2 capitéis esféricos para o alto das colunas, 2 redes para cobrir os capitéis esféricos que estão sobre as colunas, 400 romãs para as redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 capitéis esféricos que estão no alto das colunas, 10 pedestais e 10 bacias sobre os pedestais, o mar único com os 12 bois por baixo do mar, os caldeirões, pás e bacias. Todos esses objetos que Hirão fez por ordem do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa entre Socote e Sartã. Era tão grande o número desses objetos que Salomão não pesou o bronze. Mobília do templo. Salomão mandou ainda fabricar todos os utensílios que estariam no templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual se colocavam os pães de proposição, os candelabros de ouro fino,
5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário, com as flores, as lâmpadas e as espivitadeiras de ouro, os copos, as facas, as bacias, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, e os gozos de ouro para os batentes da porta do santuário, o Santo dos Santos, e da porta do templo, o Santo. Assim foram concluídos todos os trabalhos empreendidos pelo rei Salomão para o templo do Senhor. E Salomão mandou então que se trouxesse tudo o que Davi, seu pai, tinha consagrado, a prata, o ouro e os utensílios, e colocou-os nas reservas do templo do Senhor. Transferência da arca. Então convocou Salomão junto de si em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para irem buscar na cidade de Davi, em Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram junto do rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Levaram-na, assim como a tenda de reunião e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Foram os sacerdotes e os levitas que os levaram. O rei Salomão e toda a assembleia de Israel, reunida junto dele, conservavam-se diante da arca. Sacrificavam tão grande quantidade de ovelhas e bois que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais. Estes varais eram de tal forma compridos que se podiam ver as suas extremidades do lugar santo, diante do santuário, mas não de fora, e ali ficaram até o dia de hoje. Na arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali depusera no monte Horebe, quando o Senhor fez aliança com os israelitas, depois que saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria na obscuridade, por isso edifiquei uma casa para a vossa residência, um lugar onde habitareis para sempre. Discurso de Salomão. Depois o rei virou-se para a assembleia de Israel, que se conservava de pé, e a abençoou. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, disse ele, que falou pela sua boca ao meu pai Davi, e que pela sua mão acaba de cumprir a promessa que ele fez quando disse: desde o dia em que tirei do Egito meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma entre as tribos de Israel, para que aí me fosse edificada uma casa onde residisse o meu nome, mas escolhi Davi para reinar sobre o meu povo de Israel. Davi, meu pai, tinha a intenção de construir um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse-lhe: quando tivestes a intenção de edificar um templo ao meu nome, fizeste bem. Tu, porém, não edificarás esse templo. Será o teu filho, saído de ti, quem construirá um templo ao meu nome. O Senhor cumpriu, pois, a palavra que pronunciou. Como o Senhor o disse, eu me sentei sobre o trono de Israel, sucedendo ao meu pai Davi, e construí esse templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Preparei um lugar para a arca, onde se encontra a aliança do Senhor, a aliança que fez com nossos pais quando os tirou do Egito.